E aí, pessoal, então vamos lá, mais uma aula, né? Hoje a gente vai falar de movimentação e posicionamento do paciente, tá? Então, vamos falar do incentivo à deambulação, né? Que é uma medida muito eficaz para controlar várias coisas, para melhorar bastante pontos para o nosso paciente. Então, após uma cirurgia ou algum procedimento, ou qualquer doença que seja de coisa aguda, de quadro agudo, os pacientes eles ficam um período maior em repouso, né, no leito. Então, quando esses pacientes, assim que eles estiverem liberados, é importante a gente incentivar esse paciente a deambular, tá? E isso o quanto antes melhor para ele, tá? Então, quando é iniciada de maneira correta, a deambulação progressiva, ela ajuda a poder prevenir diversos tipos de complicações, né? Tipo estase respiratória, pneumonia hipostática, tromboflebite, embolia. Então, assim, ajuda bastante, até na questão de eliminações vesicais, por exemplo, retenção urinária, constipação intestinal, né? Então, esse paciente, quanto mais rápido ele voltar a deambular, a poder andar, né? Mais rápido ele vai melhorar o quadro dele. Quando a gente vai colocar um paciente para andar, a gente tem que se atentar a possíveis complicações, tipo queda, hipotensão ortostática, fraqueza, dor, algum efeito adverso de alguma medicação que ele possa estar tomando. Então, é obrigação nossa, da equipe de enfermagem, ficar atento a isso, tá? Quando a gente vai deambular com o paciente, o que a gente tem que orientar, né? O que a gente tem que saber e o que a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem que perceber quando o paciente está disposto a deambular, tá? A gente tem que controlar a dor, porque um paciente que está com dor, ele não vai conseguir deambular, ele não vai conseguir se mexer direito, né? Chamar a ajuda de outro profissional, se caso for necessário, né? Um paciente que seja mais pesado, né? Ou então um paciente que não está ainda vai começar, vai ser a primeira vez que ele vai levantar do leito depois de algum quadro agudo, de alguma doença, alguma coisa assim. Antes de levantar, sair levantando o paciente, a gente vai assentar ele na cama, com as pernas para fora, ver se esse paciente vai apresentar algum sinal de desmaio, de vertigem, né? Se essa sensação vai passar, porque é normal, né? Depois de um período longo deitado, a hora que esse paciente sentar, é normal que ele se sinta um pouquinho. Ai, desculpa, gente. É normal que ele se sinta um pouquinho tonto, né, tudo. A gente tem que ver se essa sensação vai passar ou se essa sensação vai permanecer, porque se for permanecer, a gente não vai deambular com o paciente. A gente vai deitar ele novamente. Se estiver disponível na unidade, né, no local que vocês forem trabalhar, tem cintos de sustentação que ajuda a dar uma segurança maior, tanto para nós, profissionais, quanto para o paciente. Deixar esse paciente ficar em pé do lado da cama, né, antes de a gente começar a andar com ele, avaliar possíveis sinais de desmaio ou de vertigem novamente, tá? Deixar esse paciente caminhar até a cadeira, depois caminhar pelo quarto, não tendo problema nesses pequenos percursos, a gente vai e evolui para caminhar com ele pelo corredor. A gente vai ouvir o que esse paciente tem para falar. Se esse paciente quiser voltar para o leito, a gente vai voltar com ele pelo leito, porque às vezes ele está sentindo alguma coisa, né? Ele está um pouco inseguro ainda. Então, se ele quiser voltar para o leito, a gente vai voltar com ele para o leito. Se o paciente se sentir mal, a gente vai parar, né? Aonde a gente estiver e vai pedir para que alguém leve uma cadeira de rodas para poder retornar com esse paciente assentado na cadeira. Observações. A gente vai ficar atento quanto à coloração do paciente, porque às vezes esse paciente ele não vai falar com a gente que está sentindo mal, mas ele está sentindo mal assim mesmo. Então, pode ser que ele fique pálido, né? Pode ser que ele
fique descorado, então a gente tem que atentar a isso. E sempre perguntar para ele como que ele tá, o que ele está sentindo, né? Identificar algum sinal de fadiga ou de perda de sentido. Se esse paciente desmaiar e a gente tiver com o cinto de segurança, a gente vai abraçar ele, vai deixar, o cinto vai fazer essa função, né? E a gente vai abaixar esse paciente até o chão com segurança, tá? Agora, se o paciente fizer o uso de algum aparelho para deambular, tipo andador, bengala, muleta, a gente vai orientar quanto à forma correta de poder usar esses aparelhos. A gente vai prestar também atenção em soro, em equipo, né, suporte de soro e demais equipamentos que forem necessários, né, durante essa caminhada, e estimular os familiares ou amigos, né, quem estiver junto dele, para poder caminhar com o paciente também, estimular isso, tá? Quando o risco de queda for pequeno. Isso é um andador, né? Então a gente vai, né, orientar esse paciente e tudo, como que a gente vai usar, como que ele vai usar esse dispositivo de forma correta. Agora vamos falar do transporte do paciente acamado. O transporte de paciente ele se refere ao ato de movimentar esse paciente de um local para outro, seja na cadeira de rodas, seja na maca, seja né, independente de como que for transportado esse paciente. Então, quando a gente vai transportar um paciente de cadeira de rodas, né, a transferência da cadeira de rodas e da cadeira para o leito ou para a maca, né? Vamos ver como é que faz. Primeiro a gente vai falar com esse paciente, porque se ele está em condições de sentar numa cadeira de rodas, então provavelmente esse paciente é consciente. Então a gente vai explicar o que a gente vai fazer para ele e vai pedir para ele colaborar com o que ele conseguir. Vamos posicionar essa cadeira próxima, o mais próximo possível do leito, travar as rodas da cadeira, travar as rodas da cama, erguer os apoios dos pés. Vamos colocar um adendo aqui. Tem camas hoje, né, que abaixam bastante. Isso facilita o nosso trabalho, que a gente não tem que erguer esse paciente no braço, né? Então, quando a gente puder fazer isso, usar desse mecanismo, né? A gente abaixa essa cama no máximo que ela puder, para ficar o mais baixo possível, para a gente só levantar esse paciente, virar ele e colocar ele na cama. Então, a gente vai assentar o paciente na beirada do leito, apoiar os joelhos junto dos joelhos do paciente, flexionar os joelhos e envolver a cintura do paciente, então a gente vai abraçar ele mesmo, solicitar que esse paciente envolva os ombros com os braços, né? Põe os braços nos meus ombros assim e pedir que ele se levante por conta própria, se ele conseguir, né? Endireitar os joelhos, o quadril, elevar o paciente, endireitar o corpo, apoiar o paciente a fazer um giro em direção à cadeira de rodas ou em direção à cama e pedir para esse paciente se abaixar, flexionar os joelhos e quadris até a cadeira ou até a cama, e se o paciente não for capaz de se posicionar de forma correta, a gente vai ajudar ele a se posicionar. Colocar os pés sobre o suporte da cadeira e verificar se ele está confortável. Isso, se a gente for fazer, retornar esse paciente da cadeira para o leito, é o mesmo procedimento. Nunca a gente realiza esse tipo de coisa sozinho, tá? A gente sempre tá com um colega junto. Por quê? Primeiro que se acontecer alguma coisa, se esse paciente desequilibrar, ou se eu desequilibrar, eu tenho uma ajuda, né? E para nós é melhor, a gente não movimenta paciente sozinho, tá? A gente não faz esse tipo de procedimento sozinho, nunca na vida, tá? Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer, tá? Senta o paciente, apoia esse paciente, vira ele e senta ele na cadeira. Transferência da maca e da maca para o leito. Como que a gente faz? Esse procedimento, ele exige a ajuda de um ou mais profissionais, dependendo do peso, né, da estrutura física do meu paciente. Observar se esse paciente tem alguma restrição de movimentação, porque tem paciente que tem restrição de movimentação, então a gente tem que ficar atento a isso,
Uma das formas é feita pela utilização de lençol colocado sobre o paciente e servindo como uma rede, né? A gente faz tipo um traçado, né? E cada um segura nas pontas de um lado. Então, a gente movimenta esse traçado. Enquanto o cliente está sendo transferido para a cama, maca e leito são colocados lado a lado, de forma que o cliente é transferido rápida e facilmente pelo lençol. Nessa técnica, os profissionais devem estar em lados opostos do leito, segurando firmemente para cima do lençol no ato da transferência do paciente. Deve ter cautela quando o paciente tem um trauma raquimedular, porque essa movimentação, ela move, né? Esse tipo de transferência, ele movimenta a coluna, né, do paciente. Então, se esse paciente tem um trauma raquimedular, esse paciente ele tem que ser imobilizado numa tábua de transporte para poder manter essa coluna estável, movimentar o mínimo possível. Solicitar que o paciente ele ajude o máximo possível, no máximo que ele conseguir, mesmo que seja com pequenos movimentos, como dobrar os braços sobre o tórax, então a gente pede para colocar a mão em cima da barriga, para poder não ficar de pendurado, não machucar o paciente. E o ambiente ele tem que estar livre de obstáculos e os equipamentos eles têm que ser removidos para poder auxiliar o nosso trabalho. Então, é mais ou menos dessa forma, né? A gente vai colocar um lençol aqui, fica cada uma de um lado da cama, né? E a gente ergue o paciente pelo lençol e transfere ele para outra cama. Paciente, restrição de movimentos. O que é restrição de movimentos? São medidas para limitar a movimentação do meu paciente de acordo com a necessidade. Então, a gente usa muito esse método, né? Contenção física, né? Para quê? Quando que a gente usa isso? Quando o meu paciente está agitado, está agressivo, né? Tá tentando arrancar as coisas, algum dispositivo, algum acesso. Então, a gente tem que usar de medidas para o bem do paciente, tá? E da equipe também. O que é contenção física? É qualquer método, né, manual ou equipamento mecânico que vai prender, né, o corpo, uma parte do corpo do paciente para que esse não possa remover facilmente e que restringe a liberdade de movimento ou acesso normal ao corpo. Tipos de restritores. A gente pode usar colete, cinto, né, que vai impedir a queda de cadeira da cama. A gente pode usar luvas, tá? Para poder impedir a remoção de algum equipamento de suporte e a restrição realizada com auxílio de lençóis ou ataduras, que é o que a gente mais usa. Observações, tá? Que a gente tem que ficar atento a isso. Deve ser identificado algum tipo de comportamento que coloque em risco a saúde do paciente, tá? E dos profissionais que vão cuidar dele. Então, se o paciente está confuso, desorientado, está agitado, paciente que está acordando de sedação, mas que ainda permanece entubado, para eu evitar que esse paciente autoestube, então a gente contém a mão dele, tá? Vou checar a ordem médica, porque a gente só pode conter paciente com ordem médica, tá? Isso não pode surgir da minha cabeça aleatoriamente, não. Isso tem que ter prescrição médica, tá? A justificativa e o tipo de contenção devem ser avaliados. Então, a gente vai avaliar o que o meu paciente está pedindo, né? O que a situação está pedindo, como que eu vou conter ele. Deve ser explicada as razões da necessidade de contenção para a família, principalmente, tá? E para o paciente. Vai adiantar explicar para o paciente? Se o meu paciente estiver confuso e agitado, não vai adiantar. Mas é nosso papel, a gente tem que fazer assim mesmo. A equipe ela tem que ser treinada para poder conter corretamente os pacientes e agir corretamente com a maior calma possível. Não adianta ficar nervoso, não adianta bater boca com o paciente que está muito agitado, que está confuso, que está desorientado, porque a gente fica nervoso à toa. Não vai resolver. E muito provavelmente, no outro dia, o paciente nem vai lembrar, tá? Visitar o paciente frequentemente, tá? Para poder avaliar o estado geral do meu paciente, né? Atentar para perfusão periférica, se eu tiver que contar as mãos do paciente, né, o pulso do paciente, se ele está com perfusão boa, se o dedo está coradinho, se ele não está
ficando cianótico, se não está garroteando. Tem que avaliar sinais vitais e eu tenho que avaliar frequentemente, isso é importantíssimo, o nível de consciência do paciente, porque se ele estava confuso, às vezes pode ser que evolua, dependendo do quadro desse paciente, pode ser que ele evolua para um rebaixamento sensório, entendeu? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Observar se esse paciente se mantém em segurança e em conforto mesmo com a contenção. Não é porque eu estou contendo o paciente que eu vou esquecer dele lá, que está contido, não vai levantar. Não, não pode. A gente tem que conter, sim. Tem que conter com humanidade também, né? A gente não precisa conter esse paciente de uma forma que ele não mexa nada, porque senão isso vai dar uma dor horrorosa no corpo dele. A gente tem que prestar atenção nessas coisas também e registrar o procedimento. Quando a gente vai fazer uma restrição de criança, geralmente a gente faz quando vai dar uma injeção, vai coletar um sangue, um exame, alguma coisa assim, né? A gente precisa conter, restringir os movimentos dessa criança para a gente conseguir fazer, né? O exame, senão não consegue fazer. A gente pega um cobertor ou um lençol, né? Aberto. A gente vai fazer uma técnica que chama charutinho, tá? Então, a criança é colocada no cobertor com os ombros sobre a dobra, com os pés em direção ao canto oposto. Então, essa criança, a gente vai colocar tipo um losango, dobrar um dos lados em direção ao centro e a criança vai ser colocada nessa dobra. Com o braço direito da criança esticado, que é outra coisa que a gente tem que ficar atento, porque senão a gente quebra os membros da criança, né? Se não ficar atento a isso. A gente vai esticar um lado, um braço, dobrar, né, esse cobertor, vou esticar o outro lado, fazer a mesma coisa e prender firmemente, tá? Embaixo do lado oposto. E o canto mais abaixo do cobertor é dobrado, trazido e enfiado na dobra ou apertado firmemente com alfinetes de segurança, sem espetar a criança, tá? Essa é a técnica do charutinho. Um PS só, isso aí é bom também quando a criança, um recém-nascido, né, e tá chorando muito, sabe? Tá chorando demais. A gente faz isso porque ele se sente seguro, tá? Então, às vezes a gente vai aprender essa técnica, a gente não vai precisar restringir nada na criança, mas a gente faz isso para ele se sentir seguro, tá? Restrição com lençol. A gente pode restringir com lençol um paciente adulto, tá? Agora a gente não vai falar de criança, a gente está falando de adulto. A gente pode restringir de duas formas, ou o tórax ou os joelhos. Restrição de tórax é perigosíssima e a gente tem que ficar muito atento com isso, tá? Como que a gente vai restringir? A gente vai amarrar as pontas de um lençol na beirada do leito, na altura das axilas, transpassar o lençol de um lado para o outro e vou amarrar o lençol na outra ponta para que que os braços fiquem livres. Então, vamos conter só o tórax do paciente. Quando que eu faço isso? Quando o paciente está querendo descer da cama, quando o paciente está muito agitado, está levantando toda hora, para ele não se machucar, para ele não cair, eu restringo o tórax dele. Como que a gente tem que proceder com isso? Eu tenho que avaliar esse paciente frequentemente, mais frequentemente do que quando eu amarro só as mãos ou os pés. Por quê? Pode ser que o paciente mexa tanto que esse lençol que eu coloquei vai atrapalhar a respiração dele. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Porque senão esse paciente evolui com uma insuficiência respiratória por conta da contenção. Restrição de joelhos. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar 2 lençóis, eu vou dobrar os lençóis em diagonal até formar uma faixa e vou passar a ponta do lençol do lado direito sobre o joelho do paciente e por baixo do joelho esquerdo, e a outra ponta eu vou passar em cima do joelho esquerdo e por baixo do direito, e vou amarrar as pontas no estrado da cama. Dessa forma, tá? Aqui é uma restrição de joelhos e aqui é uma de tórax, tá? Lembrando que o paciente com restrição de tórax, os sinais vitais eles têm que ser verificados a cada 15 minutos, tá?
Restrição com ataduras. O que a gente vai fazer? Isso é uma luva. A gente chama lá aqui no hospital de luvas de boxe. Por quê? Fica parecendo uma luva de boxe. Quando que a gente faz isso? Quando o meu paciente está tentando arrancar as coisas. Mas, às vezes, esse paciente ele só leva a mão lá, né? Tipo, na sonda, né? Eu não preciso conter os braços. Primeiro, a gente tenta fazer isso aí. A gente põe ele para segurar alguma coisa, né? Para não machucar, né? A unha, essas coisas. Não autolesionar, né? E a gente vai enfaixar a mão de uma forma que ele não vai conseguir abrir a mão. Então, às vezes, eu não vou precisar restringir, prender os braços do paciente na cama. Eu posso fazer só isso aí que vai resolver o problema, tá? E a gente tem que ficar atento à perfusão. E isso aí, gente, pelo amor de Deus, é troca, tem que trocar. Não é porque por fora tá bonitinho, tá limpo, que a mão do meu paciente não precisa ser lavada, não precisa ser limpa, tá? Que tem gente que bota e nunca mais tira. Troca de 12 em 12 horas, tá? Pelo menos eu prefiro que troque. Por quê? Até pra gente avaliar também como que tá essa mão desse paciente, tá? Imobilização de cotovelo. A gente bota uma tala, né, para poder evitar que esse paciente dobre o braço. Quando que a gente faz isso? Às vezes funcionou o acesso, o único acesso que meu paciente tinha era no meio do braço. Tá agitado, não tá conseguindo, esquece, né? Às vezes é idoso, esquece, dobra o braço. Então a gente bota uma tala aqui, tá? Imobilização de extremidades, tornozelos e punhos. A gente vai imobilizar uma ou todas as extremidades. Podem ser improvisadas, né? Pode ser com tala, com atadura, com compressa, com esparadrapo. Então, a gente improvisa com o que a gente conseguir. Importante, conferir a perfusão de membros após a contenção e periodicamente, tá? Não pode esquecer que esse paciente está contido e nunca mais olhar ele, não. Desse jeito. Eu particularmente não gosto dessa amarração aqui, ó, porque machuca. O paciente fica mexendo, isso vai apertando, ela não afrouxa, não, ela machuca a mão do paciente. Eu prefiro essa outra aqui do lado, aqui, ó. Ela machuca menos, tá? Agora vamos falar de posicionamento do paciente. A imobilidade leva à deterioração da saúde. Isso é fato, todo mundo sabe disso, né? E as consequências dessa inatividade, elas são descritas como a síndrome do desuso, tá? O que a gente não usa, atrofia, certo? Né? Seguindo a lógica do pensamento. Os pacientes com mobilidade limitada, né? Que o paciente que está comatoso, vamos por assim, né? Sofreu um AVC, está comatoso, não vai, né? Não tem nível de consciência mais para poder se movimentar sozinho. Então, eles necessitam que a gente faça essa mudança para eles, que a gente mexa com eles, para eles, né? Então, os objetivos do posicionamento terapêutico são inúmeros, tá? Mas dentre eles a gente pode falar de distribuição equitativa do peso corporal sobre a superfície de apoio, manutenção do alinhamento normal do corpo, garantir uma circulação venosa livre, utilizar uma mecânica corporal adequada, né, pela pessoa que auxilia esse posicionamento e estimula a estimulação motora, cognitiva e sensorial desse paciente. O posicionamento ele foi criado para manter o conforto, para prevenir complicação, para manter o funcionamento dos músculos e articulações e sentidos do nosso corpo. Quer dizer que se eu movimentar esse paciente, ele vai, né, ele não vai ficar consumido, né, ficar aquele paciente caquético? Não, porque a gente não está movimentando com, né, normalmente o corpo, mas vai evitar que ele fique enrijecido, vai evitar que ele fique duro, tá? E vai evitar também úlcera de pressão e N coisas, tá? Então, o conforto do paciente ele é assegurado através de um alívio da pressão na pele, dos tecidos, dos ossos e restabelecimento da circulação normal da área. As mudanças frequentes de posição também vai ajudar a gente a prevenir lesão por pressão, tá? Que é um negócio triste. E a culpa é nossa da enfermagem, tá? Infelizmente, a gente que não muda o paciente de decúbito, a culpa é nossa. Então, lesão por pressão é um indício de má assistência, né?
Então, geralmente, no ambiente hospitalar, a gente tem disponível vários dispositivos para auxiliar a gente na mudança de decúbito desse paciente. Então, a gente tem travesseiros, coxins, tábuas, rolos de mão, até mesmo quando não está disponível, a gente pode dobrar lençol, dobrar cobertor, dobrar toalhas para poder auxiliar para esse paciente ficar numa posição confortável. Tábuas para os pés. A gente posiciona a tábua perpendicularmente ao colchão, paralela e tocando a superfície das plantas do pé. Para quê? Para evitar a queda plantar, para evitar que aquele paciente fique com os pés assim, ó. A gente coloca uma tala, né? Uma tala é tipo esse negócio, tipo o meu braço tá assim, é desse jeito mesmo. Aí a gente apoia o pé assim, sabe? Para evitar a queda plantar e manter esses pés desse paciente em dorsiflexão, que a posição anatômica dele. Rolo trocantérico vai evitar evitar a rotação externa das pernas quando esse paciente está em posição supina, que é a posição dorsal, ou pode improvisar com uma toalha de banho dobrada, pode colocar cobertor, né? Quando esse paciente pode ser colocada sobre as nádegas e coxas do meu paciente, sendo então enrolada em sentido anti-horário até que a coxa esteja numa posição neutra, em rotação interna. Rolo de mão, mantém a mão, o polegar e os dedos em posição funcional, que é assim, né? Para não ficar caída, assim, porque senão incha demais, fica muito edemaciado. Deve ser colocada em ambas as mãos. E, se necessário, a gente prende com uma fita adesiva, se houver uma cinta fixadora. Os princípios para o posicionamento são: mudança de decúbito de paciente inativo a cada 2 horas, tá? Solicitar ajuda. Eu coloquei aqui sempre que necessário, mas assim, a gente não vira paciente sozinho, tá? Em hipótese alguma. Posicionar o leito de forma confortável para todos os profissionais. Vou mover uma paciente em um bloco único, tá? Colocar o paciente em posição confortável, com as articulações levemente flexionadas. Vou recolocar os travesseiros e dispositivos, elevar o leito para poder promover o conforto ao paciente e vou oferecer proteção da pele após o reposicionamento. Agora vamos falar das posições. A posição dorsal ou supina. O que é? O paciente repousa de barriga para cima, né? O que a gente fala? Repousa de costas. Então, os travesseiros e rolos a gente vai utilizar para poder aumentar o conforto e prevenir lesão. Então, a gente vai levantar os calcâneos, colocar o rolinho de mão, se tiver, né? E levantar um pouquinho esse joelho para o paciente ficar confortável. O apoio de pé utilizado para reduzir a queda plantar e manter o paciente o alinhamento adequado. A cabeça deve estar apoiada para evitar a flexão do pescoço, exceto quando for contraindicado. Quando que é contraindicado? Paciente com trauma raquimedular, tá? Posição de prona, que a gente tem usado muito, né, por causa do COVID. Como que é essa posição de prona? O paciente vai estar de barriga para baixo, tá? Então, a gente vai apoiar os travesseiros, né, a cabeça. A gente tem que deve ficar atento para poder evitar flexão ou extensão de cervical, porque senão vai machucar, né, vai lesionar meu paciente. Manter o alinhamento da coluna lombar. Um travesseiro ele tem que ser colocado na parte inferior das pernas e permitir a dorsiflexão dos tornozelos e alguma flexão do joelho, promovendo o relaxamento. Ele deve ser avaliado em pontos de pressão desprotegidos, tipo queixo, cotovelo, quadris, joelhos, dedos do pé, e é contraindicado para paciente traqueostomizado, por causa do risco de desvio de cânula, tá? Ou então com lesão de cervical ou com alguma dificuldade respiratória. Como que a gente faz, tá? A gente vai pronar um paciente. Então, a gente vai colocar um travesseiro aqui, né, no peito do paciente. A gente vai colocar um travesseiro
na lombar, não é na lombar, né? Vai ser mais no quadril do paciente, em cima mesmo. E depois que a gente virar esse paciente, a gente vai ajeitar. Por que a gente põe isso? Para evitar que fique atrito demais, porque são áreas que a gente não consegue movimentar, a gente não vai movimentar mais. Geralmente o protocolo de prona é 12 horas de prona. Então, esse paciente vai ficar de barriga para baixo 12 horas, protocolo COVID, tá? Então, como que a gente vai movimentar, vai mexer, né, fazer mudança de decúbito no paciente? A gente faz a mudança de decúbito no paciente pronado. Como? A gente vai movimentar ele. Vocês estão vendo que esse paciente aqui, ó, ele tá com a mão para cima, a cabeça virada para o lado de lá e essa mão para baixo. Então, a gente vai fazer a posição de nadador. De 2 em 2 horas, a gente vai movimentar assim, ó. Então, esse paciente tá assim, de 2 horas, a gente vai virar ele para cá, tá? A gente vai inverter a cabeça e os braços. E, se possível, as pernas. A perna acompanha se a minha mão esquerda tá para cima, a minha perna direita vai estar dobrada, entendeu? Para esse paciente ficar um pouco mais confortável e evitar risco de lesão, né? Evitar lesão por pressão. Por quê? Se ele ficar muito numa posição só, vai dar lesão de orelha, dar lesão aqui, ó, vai ficar uma lesão horrorosa. Depois custa melhorar. Posição de Trendelenburg. Como que é? Posição dorsal, geralmente o paciente vai estar em dorsal. A gente vai subir essa cama, vai colocar os pés mais elevados do que a cabeça, tá? Isso é usado em quando? Em caso de hemorragia, de difícil controle, edema, paciente que está muito hipotenso, que teve uma hipotensão assim, que teve um quadro, né, de hipotensão. Mas antes da gente iniciar algum medicamento, alguma coisa, a gente pode tentar esse tipo de manobra. Posição de Foley é o que a gente mais usa na vida, tá? Pela cabeceira, o paciente está mais ou menos sentado, pela cabeceira entre 45 e 60 graus, os joelhos levemente flexionados. Isso favorece o paciente em coma, favorece o paciente desculpa, falei errado. Favorece que o paciente coma, que ele fale, que ele observe o que está acontecendo à volta dele, tá? É uma posição também que ajuda na oxigenação, né, do cérebro, né? Facilita tudo para a gente. E é usada quando o paciente está apresentando dispneia, quando o paciente está com dreno de tórax, alguma coisa assim. Os apoios, eles vão permitir flexão de quadril, joelho e o alinhamento adequado das curvas normais das vértebras cervical, lombar e torácica. Mudar o paciente decúbito rotineiramente para evitar a ocorrência de lesão, tanto na região coxígena quanto na sacral. Posição lateral deitada. A gente, seja decúbito lateral direito ou decúbito lateral esquerdo. A gente vai virar o paciente e vai apoiar ele, tá? A gente vai apoiar os braços, vai apoiar. Sempre a gente coloca um travesseiro, alguma coisa para evitar que uma perna fique em atrito com a outra, né? E isso causa lesão também. Deixar a coluna do meu paciente reta, né? Alinhada e proteção dos pontos de pressão. Quando esse paciente está em decúbito lateral, os pontos de pressão mudam, a gente vai ter pressão na orelha, no ilho, nos joelhos, no tornozelo. Então, por isso que a gente tem que preocupar sempre com isso. Posição de Sims. Essa posição, esse paciente ele vai estar, geralmente é usado para algum exame, tá? Esse paciente vai estar sobre o ilho, húmero e clavícula, tá? Então, ele vai estar quase deitado de lado, só que um pouquinho mais para o lado, tá? O paciente ele vai estar de repouso do lado esquerdo ou direito, com o joelho dobrado na direção do peito e braço estendido ao longo das costas. Então, ele vai estar com o braço de cá e ele vai estar bem mais lateralizado do que a outra posição que a gente acabou de falar. Ela é usada para realização de exames ou de cateterização retal, porque me auxilia a posição, né? E atentar para os pontos de pressão também, né? Ilho, clavícula, joelho e tornozelo.
posição ginecológica, né? A posição que a gente usa geralmente para exame de órgãos genitais, cateterização, cirurgia, partos, né? Essa é a posição dorsal, mas com as pernas flexionadas e afastadas. A gente tem o proclive, que é tipo o Trendelenburg, só que ao contrário. No Trendelenburg, a gente coloca as pernas acima da cabeça. Na proclive, a gente vai colocar esse paciente reto, deitado assim, entendeu? Geralmente também é usado mais para cirurgia, né? Para algum tipo de exame, alguma coisa assim. E a litotômica, ela é semelhante à posição ginecológica, só que a paciente vai estar com as pernas afastadas nas perneiras. Então, essa é a posição ginecológica, essa aqui, e essa aqui é a litotômica, tá? E é isso, gente. Vou deixar para vocês o link dos exercícios, vou mandar, tá? E muito obrigada pela atenção, até na semana que vem.